tudo bom? Estamos aqui agora com Ramon Brant e com Brahma Bremer, dessa nova conversa, para esse novo bate-papo aqui sobre. Vai falar um pouco sobre arte, sobre os caminhos que fomos escolhendo ao longo desse tempo. Conhecemos Brahma há muito tempo, estava conversando aqui antes de abrir essa conversa de maneira pública, que o nosso primeiro contato foi exatamente 10 anos atrás, e foi no Palácio das Artes, no corredor do Palácio das Artes, quando o Ramon e eu estudávamos lá, e no Cefar, agora Cefarte, e no processo, assim, no início do processo de criação, que hoje é espetáculo Chão de Pequenos, e Brahma foi a primeira pessoa a ter interesse em nos entrevistar para falar um pouco da nossa caminhada artística, que ainda era muito jovem, muito incipiente, e agora, 10 anos depois, o que muda, né? O que a gente pensa, enfim, está aberto aí, lançado o início dessa conversa. Massa. Não, é ótimo estar aqui com vocês, né? E de alguma forma essa atualização, né, também do tempo, acho que, né, algo muito forte para mim é mesmo também essa dimensão do tempo, né? Porque a gente vai vivendo mais anos e aí a vida vai se ressignificando também. O teatro vai se ressignificando, a gente vai se ressignificando, nossas copas, nossas vivências, nossas experiências. E hoje também, ao mesmo tempo, né, que estou aqui para falar, também estou muito para ouvir. Então, estou super animado aí para a gente ir trocando um pouco. Já ouvimos Felipe um pouquinho, agora ouvir Ramon também. Para mim essa informação dos 10 anos me pegou muito de surpresa, assim, porque querendo ou não, é um trabalho que é isso, atravessou todo o meu processo de carreira, assim, que eu estou no teatro há 12 anos, o espetáculo tem 10, o trabalho Uhum. tem 10, né? E é muito doido ver como que é, olhar para um trabalho específico e também olhar para a nossa carreira, né? Como que tem essas reviravoltas, como que tudo se transforma e como que o trabalho também tem essas etapas, né? Tem as suas etapas de persistência, de remodelação, de desconforto, de glórias. E, enfim, eu acho, e é difícil você manter um trabalho por tanto tempo, né? Então, quando Brahma trouxe essa informação aí dos 10 anos, eu fiquei surpreso, assim, me pegou de surpresa e até de me olhar no espelho, assim, a gente estava falando aqui agora há pouco, eu e o Felipe, caramba, tô cheio de cabelo branco, meu Deus, eu tava ali no ápice da juventude, pulando para todo lado, com esse trabalho, e agora já tô aqui com dois filhos, como que isso é maluco, assim, né? E o trabalho tem ali a mesma história, são os mesmos personagens, com aquelas idades. Então, muito doido, assim, você pensar sobre um trabalho 10 anos depois do início. Interessante pensar o quão esse trabalho ainda segue circulando, porque ele virou filme, ele virou documentário, ele virou roda de conversa sobre adoção, ele virou muitas outras coisas que está indo além da gente, muito além hoje, porque hoje ele está gravado, as pessoas podem acessar. Inclusive, eu queria compartilhar com vocês agora uma coisa bem interessante, é que esse trabalho ele está indo para as escolas com uma mediação com o artista. Já foi o Rodrigo Antero, semana que vem vai ser o Lucas Costa, que também conversou com a gente aqui. É, E esse trabalho está indo para as escolas e mediado através de artistas. E uma também das pessoas que mediou esse trabalho através do Teatro em Movimento, até que está levando para as escolas, em cima da pesquisa, em cima da pesquisa da Ana Regis, que foi bem interessante, é a Mônica, a Mônica Barros, que é uma professora que tem uma pesquisa muito com
Negritude, ela compartilhou um texto aqui sobre o espetáculo, em um texto que fala sobre a experiência dela de ter compartilhado esse espetáculo em sala de aula, para esses professores e pessoas interessadas ali da escola. E ela desenvolveu um texto sobre essa vivência que eu vou compartilhar aqui com vocês. Um texto que ela me mandou ontem. Eu conheci a Mônica quando eu fiz um curta há pouco tempo da dona da pesquisa, da Ana Regis, que é também o conhecimento do teatro, de espetáculos, como é que o teatro pode também alimentar a arte, pode também alimentar na sala de aula, né? Sobre questões humanas. O texto é esse aqui, ó, da Mônica. A peça teatral Chão de Pequenos, apresentada pela CIA Negra de Teatro, nos coloca na frente com o racismo que estrutura e atravessa a sociedade brasileira. O abandono parental é uma face dessa estrutura que combina aspectos de raça, classe social, gênero, envolvendo majoritariamente crianças pobres negras, mulheres negras, mães solos, homens pais ausentes. Lucas é um menino branco que tem sobrenome Silva, mas é um Silva, sobrenome de povo, de pobre, de periferia, um comum, um qualquer, dá na rua. Pedro é Henrique, nome duplo, de menino branco, talvez rico, mas é pobre, é negro, é abandonado, não tem sobrenome, não tem família e, quem sabe, não terá futuro. Embora estejam encontrando-se no mesmo contexto, os caminhos apontam para as diferenças. O desejo pela criança recém-nascida, branca ou não tem ou não tão negra, acrescido do valor de bondade na adoção de meninos, meninas grandes, espelham elementos contidos na ideologia do branqueamento que marcou o início do século XX. Esse ideal de embranquecimento marcou corpos negros, atualizando-se através do colorismo que criou níveis de classificação para e entre a população negra. Silva, apesar de abandonado, não é todo rejeitado. Menino branco, tem sobrenome, ganha uma família. Pedro Henrique, apesar do nome pomposo, continua preto, continua abandonado, vai continuar na rua, sem sobrenome, sem família. Menino negro, de pele preta, não tem salvação. É isso. É um texto dessa pesquisadora Mônica Barros compartilhado através dessa vivência que ela compartilhou no espetáculo de modo audiovisual nas escolas, como atravessou ela. É só interessante como agora as pessoas estão tendo uma outra experiência com a obra, né? Mas ao mesmo tempo os assuntos sobre abandono parental, sobre adoção, sobre a questão racial, ela consegue ainda permanecer e pulsar na obra por mais que ela está em outras linguagens. Enfim. E 10 anos da obra, tem 10 anos. É bastante tempo, né? Esse texto aí me traz muitas coisas, porque acho que há 10 anos, né, 2013, era um momento também, né, que no Brasil, politicamente, estavam começando ali as manifestações de 2013. Eu me lembro até também de quando, né, teve essa primeira entrevista, né, sobre a cena curta, de a gente falar muito dessa expressão teatro político. E ali a gente tinha, eu lembro, né, do texto, as referências até falarem de Brecht, enfim, de um outro tempo. E aí agora também é como, né, essa dimensão política nesses 10 anos, ela, nossa, se transformou muito, assim, localmente, nacionalmente, mundialmente, seja, né, em todas essas discussões e atravessamentos, né, identitários, né, da questão do racismo, da homofobia, do machismo, da transfobia, de todas essas violências que, né, estão na sociedade, seja, né, numa dimensão da política, né, da presidência, dos governos, dos golpes, dos fascismos, de tudo que atravessou o Brasil nesses últimos 10 anos, seja nessa dimensão mundial, né, de uma questão de saúde mundial, de uma pandemia, que aí é sobretudo política, né? Atravessa todo mundo de uma forma, né, que ninguém tinha como
imaginar e entender como lidar com tudo isso, e também numa transformação, eu diria, até artística, né? Porque o teatro está o tempo inteiro se transformando, mas ao mesmo tempo sendo raiz. Acho que ele sempre tem uma essência que é a da presença. E aí também nesses últimos anos, né, vieram muitas experimentações no campo do online. Acho que tem uma dimensão também, né, do teatro conectar com o cinema e o cinema com o teatro. E também essas definições, né? Será que é teatro, é dança, é cinema, é literatura? Essas noções também que são muito ocidentais também, né? De querer enquadrar as artes, né? E as linguagens. Acho que tudo isso se expande de uma forma muito transformadora mesmo. E aí, para mim, esse texto aí conecta com tudo isso, né, dessa função também política, social, educativa da arte e também da nossa própria experiência de vida. É como se o tempo inteiro a gente está vivendo arte, está vivendo política, está vivendo educação. É muita coisa, é muita memória. Acho também essa função, né, do documento, da memória. É uma peça que acho que parte, né, partia e parte dessa ideia do documentário também, e de alguma forma, né, o audiovisual agora também traz isso do documentário, mas as nossas próprias vidas aqui são documentários. Essa própria conversa, de alguma forma, é agora um registro histórico do tempo, de quem éramos há 10 anos atrás, dos nomes que tínhamos há 10 anos, dos nomes que temos agora, de como, né, nos entendemos pessoas no mundo. E daqui a 10 anos isso vai continuar se transformando, né? E também não é só um caminho de passado, presente e futuro, não é uma linha reta, não é uma linha só, são muitas e muitas, né, linhas e caminhos e direções assim nesse trajeto. Fico bem empolgado, assim, se deixar, vou falando. E tanto como não é linha reta, e não para a gente que trabalha de uma maneira com arte, tem toda a liberdade de também não sei se traço reto, que a gente nem se apresentou. Olha só para você que maravilha. A gente já está falando. Então a gente vai mudar Sim. das coisas. E eu gostaria que agora vos apresentassem, por favor, gente, nome, sobrenome, função social, CPF, diga. Eu começo apresentando? Pode ser, pode ser. A ordem é livre. Tá. Não, vamos lá. É difícil, às vezes, também a gente se apresentar, né? Porque não, eu tenho estado muito pensativa, né, sobre essa dimensão também de como eu me apresento, ou que narrativa eu construo nesse mundo, mas também quais narrativas são construídas sobre a gente que a gente nunca vai ter esse controle, né, da percepção da outra pessoa sobre as nossas vidas e corpos, identidades. Mas sou o Brahma Bremer, sou atriz aqui de Belo Horizonte. É, Hoje eu sou integrante, né, de duas coletivas artísticas aqui de BH, que são a Casa Anômala e a plataforma Beijo, que são duas coletivas assim, né, de pesquisa, de diálogo, de artistas LGBTQIA+, hoje até majoritariamente artistas trans e não binários assim também. E aí diz muito dessas transformações do tempo, porque de alguma forma até no meu trabalho eu sempre, de alguma forma, fui atravessada por uma vivência LGBTQIA+, talvez no primeiro momento muito conectada à homossexualidade, à masculinidade gay, a ser bicha, a ser viado no mundo. E aí, às vezes, até em conversas, em outros momentos em que estou com, né, as artistas do meu grupo, aparece até uma brincadeira, mas que é isso também dessa vida que se transforma, de como, ao investigar masculinidades gays, fomos nos transformando tanto que até rompemos, assim, de alguma forma com essa masculinidade, assim. Então, hoje também me identifico enquanto uma pessoa trans não binária,
uso os pronomes feminino ou não binário. Sigo nesse trânsito, nessa fluidez, assim, às vezes bicha, às vezes travesti, às vezes mulher trans, ao mesmo tempo tudo isso e não binária sempre. É, e isso nessas formas, nessas palavras, essas questões da linguagem, né, vão nos definindo. Mas também queria falar agora uma outra forma de apresentação, só para não prolongar mais, que sou o Brahma, tenho 28 anos, sou artista, sou escritora desde criança, meu sonho de criança era ser escritora. Sou filha da Leia Malaquias Guimarães, que é uma mulher maravilhosa, de 79 anos, que foi professora a vida inteira assim, dela, ensinou muitas pessoas a lerem e a escreverem, que também tudo que eu sou hoje é muito por causa dela. A primeira peça de teatro que eu fiz na minha vida foi dirigida por ela, que é a minha mãe e a minha avó. E foi uma artista, e é uma artista ainda que na cabeça dela talvez ela nem pense que seja. Talvez ela se vê como uma educadora que faz experiências ali artísticas na escola. E isso tudo, né, vai atravessando a gente muito fortemente, né? Aonde a gente passou, os lugares onde a gente passou, as instituições onde a gente passou, tudo isso vai nos transformando e a gente vai se transformando também nesse caminho. Acho que é um pouco isso, porque tem muitas formas de se apresentar, né? Infinitas. Sem dúvidas. E aí, Ramon? Incrível. É, caramba, muita coisa, né? Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Sou Ramon Brant, artista, hoje pai, empresário, curioso, coleciono profissões, funções, corres, hoje ainda mais. E, e é isso, assim, sempre fui muito curioso, nunca fui muito apegado a funções também, assim, costumo dizer que de 5 em 5, 10 em 10 anos estou mudando de universo, estou experimentando novas coisas. Hoje com filhos, então eu experimento universos inimagináveis diariamente aqui nas brincadeiras, enfim. Tenho 32 anos, apesar de ter aqui, parecia que tem uns 16, vai. Em que meus Tá! 32 anos, devo tudo também que sou a minha mãe, maravilhosa ali, que me criou sozinha, na periferia, Dona Vanessa. Hoje a gente fica mais distante, assim, porque a gente mora em cidades diferentes, mas sempre que posso, estou com ela. E é isso, sempre estive no mundão, assim, sou ex-jogador de futebol, artista muito por acidente, depois por convicção, depois por necessidade. E, e é muito doido mesmo como que eu me vejo assim nesse lugar de artista muito como não como um espectador, mas como se sempre viesse uma surpresa para mim assim. Eu sempre me transformei através dessa profissão. Então, se eu vou olhar ali para esses 10 anos atrás, 2013, quando a gente começa ali com um trabalho embrionário e com esses assuntos mais fervorosos ali sobre política, começando no Brasil, assim, mais a nível de esquina, né? Onde em cada esquina todas as pessoas falando sobre isso, me transformei muito ali nesse processo de me tornar artista e de mergulhar em temáticas a partir principalmente desse trabalho com o chão de pequenos e e eu acho que a minha formação como ser humano mesmo, assim, como pensador, como criador no mundo, foi muito dentro desses últimos 10 anos mesmo, sabe? Que foram importantíssimos, assim. E eu acho que o trabalho também trouxe
essa maleabilidade, essa abertura para isso, assim. Porque o trabalho também ele começou ali extremamente embrionário, com uma ideia minúscula, e ele foi se abrindo para todas as possibilidades da época mesmo, dos acontecimentos políticos ou das microviolências que a gente ia sofrendo, inclusive com o trabalho, enquanto a gente estava se apresentando, indo em cidades diferentes e o trabalho extremamente aberto para isso, vendo ali situações extremamente racistas ali com o Felipe, estando ali como artista, como ator, em cena, às vezes ali fora do teatro, a gente percebendo, caramba, a gente está falando sobre isso está acontecendo aqui ao vivo enquanto personagens, olha que bizarro. Então, da gente também, para a nossa formação e para a minha formação como ser humano também, perceber a gente ser poroso ali, de agregar todos os acontecimentos da época ao trabalho e à nossa vida, né? Da gente ter que mudar as nossas rotas de vida, de artistas, enfim, do próprio trabalho, a partir do que a gente vivia ali enquanto artista, criador, enfim. Então, acho que esses 10 anos, assim, para mim também, muita coisa mudou, que eu não sei se mudaria se eu não tivesse nesse universo que é inquieto, né? De produzir pensamento, de se colocar em lugares desconfortáveis, assim. Penso que eu vivi aí uns 30 anos nesses 10, sabe? Então, é isso, eu sou muita coisa, assim. Hoje eu sou mais contido, mais direto também, talvez. E, e é isso, eu ainda reflito assim sobre quem sou hoje, assim, como que eu me apresento hoje. Caramba, nos últimos 3 anos tanta coisa aconteceu, então ainda estou nessa construção. Eu acho que eu estou nesse reboot aí dos próximos 10 anos. Passaram 10 anos em que muitas coisas aconteceram, agora eu estou nesse reboot também como artista aí desses próximos 10 anos que eu acho que se iniciaram aí nos últimos dois, sabe? Enfim, acho que esse aí sou eu. Muita coisa, né? Gente, é muita coisa mesmo. Vou fazer uma rápida apresentação aqui também, e também pegando esse gancho que o Ramon fala sobre, né? Ontem também tive a dimensão desses 10 anos, que eu sabia que já tinha um tempo, mas 10 anos é um número, né? É um número, o 1 e o 0. São 10 anos. É muito tempo. É quase o tempo que eu tenho de arte também, assim como o Ramon falou, sei lá, 13, 14 anos. Um espetáculo que atravessou boa parte da minha formação no teatro e como experiência de palco, de cena, de viagem, de troca, de tentar minimamente entender coletivo e tentar entender produção. É um espetáculo que me formou como artista de uma certa maneira, pensando um artista meio 360, que bate escanteio, corre e cabeceia, né? Que não tinha muito tempo para pensar, mas sim muito trabalho para fazer. Então é muito importante. Mas já mudando a ordem, mas agora voltando, vou me apresentar, não me esqueci. Meu nome é Felipe, hoje Felipe Oladelê também, que iniciei como Felipe Soares, hoje Felipe Oladelê, tentando entender várias questões também de ancestralidade. Não tentando entender, mas também já em movimento em relação aos nossos sobrenomes furtados, Silvas, Soares, Batistas, Souzas, Lima, enfim, vai indo, né? Oliveira. Então eu rebatizei, mesmo que ainda siga com o Felipe. Acredito que daqui a um tempo o Felipe também se vai. E desses 10 anos muita coisa transformou, né? Principalmente o Felipe artista, que eu acho que hoje está mais preocupado com a vida do que com qualquer outra coisa, com a vida no sentido de pensar a partir da vida, mas o que a vida
o que da vida transborda para a arte, né? Eu acho que de uma certa maneira sempre foi assim, mas eu acho que de maneira mais consciente agora. Eu não me apego estudando sobre arte, eu me apego estudando sobre como eu lido com a minha própria vida, com o meu próprio dia a dia, com o meu próprio fazer arte, que acaba resvalando no meu fazer artístico. Então acho que hoje eu fico mais no lugar da meditação, no lugar do estudo de filosofia, de sociologia, de conseguir lidar com a minha própria família, com seus problemas, com o lugar de lidar com meus próprios problemas e o que me atravessa, e a partir daí o que eu gostaria de comunicar, a partir aí eu resvalo na linguagem. Então acho que o Felipe é artista, antes de pensar muitas outras coisas, pensa na própria vida e de como dar uma resposta a tudo isso através da linguagem, através da arte, a parte da escrita, de uma direção, de uma música, enfim, a linguagem eu acho que hoje é o que não é o que menos interessa, mas a linguagem é um suporte para a expressão, seja ela qual for a linguagem, mas é uma expressão que eu tento mais trazer de um estado de consciência que seja mais do coração, assim, nesse lugar. Eu acho que isso, pelo menos hoje, está um pouquinho mais consciente, por mais que por muitas vezes a gente se confunda e tenha que também pagar as contas. E que essas questões econômicas nos atravessam e nos confundem muitas vezes. Mas é isso que eu tenho pensado e tentado elaborar sobre as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida e sobre como a gente vai dando resposta para essas escolhas no agora. E aí pensar sobre o Chão de Pequenos 10 anos, de uma certa maneira, causa um espanto e uma surpresa boa, porque é pensar sobre a longevidade do trabalho, que ainda hoje, segunda-feira que vem, por exemplo, esse trabalho vai ser exibido numa escola. Então é bonito de ver uma cena que começa numa sala de aula, que hoje, 10 anos depois, ainda está em circulação em escolas na Grande Belo Horizonte na Grande BH, ainda suscitando, levantando a pauta da adoção, sobre questões sociais, sobre questões econômicas, sobre a questão de uma certa rejeição, sobre questões que atravessam, ela é, que atravessam muitas vidas e muitas formas de ver a vida, né? E isso me alegra, assim, de uma certa maneira, que é um trabalho embrionário, de maneira que é isso, né? Eu acho que é sobre acreditar. E quando eu falo que atravessa várias perspectivas, porque atravessa no modo de pensar a arte, no modo de saber como que ela pode circular, pode dar vazão, no modo de produzir, é acreditar com ou sem a questão econômica, com ou sem dinheiro, mas é ter uma ideia e fazer essa ideia florescer. E essa ideia hoje está aí, segue vigorosa, e ainda eu acho que ela pode ainda até mais, na verdade. Eu sinto que ela não se findou, eu acredito que ela pode até mais. Abrindo aqui já um spoiler danado. Já vou abrir que eu tô nessa hoje. Tô empolgado. Tive não semana passada, eu posso dizer semana passada, que domingo, no sábado, uma pessoa em São Paulo me procurou. Olha só, para falar sobre projetos, que agora estamos nessa nova era, sobre editais e tal. A pessoa, você não tem nenhuma ideia, não? E aí eu ia até para falar, eu ia te mandar essa mensagem, Ramon, tava esperando a gente concluir algumas coisas, mas eu ia te mandar essa mensagem, mas eu vou falar aqui, porque tem a ver também do que a gente está falando sobre por que não transformar o Chão de Pequenos numa ficção. E aí uma pessoa falou, e aí, esse é o momento. Tem muitos editais, tem editais para construção, para elaboração, para desenvolvimento de projeto. Então, é como também o espetáculo, o projeto, ele pode ganhar outros voos para outras linguagens. E talvez é um momento adequado, porque também tá aí, né? Estamos aí num outro momento político que nos possibilita sonhar e pensar em outros voos também. Enfim. E é pensar também sobre 10 anos, se fosse 10 anos atrás, talvez isso não estaria num plano, mas talvez agora, 2 anos depois, como a temporalidade muda também, né? Sim, eu estava falando isso ontem também numa outra conversa, que é isso também, né? O público
do teatro, assim, ele é renovado o tempo inteiro, né? É raro que uma pessoa assista seu trabalho mais de uma vez. Então, tem sempre pessoas novas passando pelo seu trabalho atravessando essas novas pessoas. E é um rolê muito de acreditar na temática também, acreditar, né, em tudo que a gente está dizendo ali em cena. E a temática é o que perdura, né? As pessoas vêm falar sobre adoção, vêm falar sobre racismo, vêm falar sobre luta de classe, vêm falar sobre abandono parental, independente da plataforma, né? Então, é, a gente utiliza aí da linguagem e tal para exatamente dar vazão aí a essas pautas, esses sistemas, e é isso, eles precisam se renovar mesmo. Então, enfim, já foi cena curta, já foi pílula apresentada em escada, apresentada em teatro, apresentada em cima da mesa, apresentado na calçada, apresentado em super teatro, apresentado no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no interior de Minas, na Europa, na esquina enfim, da nossa casa. E é isso, espetáculo, já foi vídeo, documentário, já foi conversa, já foi desmonte, já foi muita coisa e pode ser muito mais, né? Então a gente renova as plataformas para continuar falando sobre esses assuntos que 10 anos depois a gente olha e fala, tá, mas o que que mudou ainda no país? Se há um ano atrás a gente ainda tinha um governo, enfim, que às vezes fortalece ainda alguns discursos. Então, as plataformas têm que ser renovadas, né? O espetáculo tem que virar um vídeo de 15 segundos no TikTok, tem que ser um filme na tela do cinema. Então, onde que a gente vai? Enfim, a gente precisa pensar plataformas mesmo para que a gente continue falando sobre esses assuntos, né? Penso muito sobre isso, assim, nesse trabalho nosso de criação, assim, de uma urgência que se tem também para se criar um trabalho novo a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, muitas vezes para falar sobre coisas parecidas, assim, com, com uma linguagem diferente, ou enfim, ou com artefatos diferentes ali, né? Mas que ok também, acho que essa renovação também é importante, mas como que essa experiência que a gente teve de ter um trabalho por mais tempo deu essa possibilidade de ver essas renovações, de ir alterando os trabalhos, agregando o que que o mundo nos dava, o que que as nossas experiências no mundo nos davam. E isso foi bem poderoso e ainda é assim, acho que foi só fortalecendo e fortalece cada vez mais. Eu acho que o trabalho tem algo interessante, assim, que também me atravessa um pouco enquanto artista, criadora, que é também, né, de algum modo, como a gente parte, né, das nossas vivências, das nossas experiências, mas isso também se torna algo também que dialoga com outras vivências, outras experiências. Acho que por mais que, né, o trabalho toque na questão que é da nossa vida mesmo, é aquilo que a gente viveu também mesmo, acho que tem uma camada que vai para além, né, de só do eu e se torna mesmo uma experiência coletiva, que é muito massa, assim. Acho que especialmente quando toca, né, nessa dimensão da, da adoção, das crianças, porque querendo ou não também já, por mais que hoje já há artistas mais maduros, antes mais jovens, mas eram jovens ainda interpretando crianças, então isso de alguma forma tem uma camada ficcional que já, né, do lúdico mesmo do teatro, que eu acho que já amplia muito. E acho que muitas coisas ficam para mim, até da expressão que Felipe usou há pouco, que foi do transformar agora numa ficção. Porque acho que também nesses últimos 10 anos, né, o teatro, não só nos últimos 10 anos, acho que há muitos anos, mas
para nós que estávamos aí também estudando, pesquisando, no início também de pesquisas e estudos, né, na área teatral cênica, é, foi um período e é um período em que essa ideia, né, da performatividade, da performance, atravessou e atravessa muito. Ainda que nesse trabalho especificamente, ela flerta, né, a performatividade também com o ficcional, também com a personagem. A gente vê os atores em cena, mas a gente também vê personagens em cena. E hoje eu sinto também, de alguma forma, uma potência da ficção muito forte, é, seja por essa dimensão do teatro também se ampliando muito para o audiovisual e para o cinema, e aí é meio paradoxal, porque até em algumas trocas com o Ricardo Alves Júnior, que é diretor de cinema, ele fala algo que é de que o cinema, mesmo um filme de ficção, assim, com uma estrutura de, né, início, meio, clímax, o cinema mais ficcional, com a estrutura mais clássica de roteiro, ainda assim ele é documental. E isso é muito interessante, né? Como também o cinema tem uma marca do tempo também, né? Quando a gente se vê ali gravado há 10 anos atrás, daqui a 10 anos vai ser um documentário também, porque vai ser um registro daquela época, daquele tempo, daquele período. E hoje, de alguma forma, eu sinto um retorno também dessa potência da ficção no teatro, no sentido que também tenho estado com desejo e vontade de assistir mais peças também que extrapolem esse campo do performativo, mas também ganhem esse campo do teatral, no sentido do lúdico, da personagem, da alteração de corpos, de vozes. Isso tudo é também extremamente performativo. Então, né, essas definições todas também que às vezes vão aparecendo são palavras, mas não dão conta, né, da experiência teatral em si. Mas eu percebo de alguma forma e esse movimento um pouco assim de como há um amadurecimento talvez de um lugar da performatividade mais discursiva, mais política, mais da experiência da subjetividade, da identidade, que agora também ela né, se transforma para essa dimensão também da ficção, da narrativa, desses temas aparecerem também em situações ficcionais e como também as criações criarem outras possibilidades de ficção, porque a ficção também ela pode criar outros reais, outras realidades, né? Então é um pouco também a partir da arte criar ali algo que ainda hoje talvez não é tão o natural ou comum, ou né, a realidade ela é muito violenta, é muito dura, é muito cruel, né, muito opressora, mas também eu sinto e tenho percebido movimentos em que as obras de arte também elas têm criado outras realidades possíveis, assim, justamente para que, né, as pessoas que virão depois de nós também tenham outras referências, outras representações, outras ideias do que eu no mundo posso ser e posso alcançar e posso sonhar, porque há décadas atrás as referências que a gente tinha, talvez para as nossas vidas, para as nossas copas, era de que nem poderíamos fazer teatro, fazer cinema, trabalhar com isso, e hoje isso também já é uma realidade possível. Então, de que forma continuar alargando realidades e possíveis e possibilidades? Então, acho super interessante essa dimensão, né, também da peça ganhar uma camada ficcional fílmica. Já fico pensando que, né, o cinema pode tanto transformar essas duas, né, vivências, né, em crianças, mas também a gente pode ver hoje as crianças já adultas também, como seria hoje com, né, esses corpos de 30 e poucos anos, aquelas personagens, agora com 30 e poucos anos também. Tem muita coisa assim que eu acho muito interessante e instigante assim, enquanto criadora, enquanto pesquisadora também, assim. Engraçado você falar isso porque eu não tinha olhado eu não tinha ainda pensado nessa perspectiva. São muitas, mas essa
eu fico pensando, mais uma vez, pensando no processo criativo do que foi na peça, como se mistura com a realidade, né? Com a realidade, de uma certa maneira. Hoje, Ramon, casado, dois filhos, sabe? Tipo, é outra pessoa, é um pai. Hoje ele é pai, né, Ramon? É diferente, de uma perspectiva também dessa ausência do próprio pai, mas hoje também sendo referência de uma referência que não foi direta, foi de referência de uma mãe. E isso é muito interessante para se discutir, para se falar. Comecei a ler o livro da Bell Hooks sobre masculinidades e fala sobre muito sobre paternidade. Essa ideia de masculinidade, mas uma paternidade também muito complicada, às vezes, por muitas vezes muito ausente, muitas vezes muito violenta, por muitas vezes também complexa e confusa dentro da sua própria ideia de masculino, branco, imperialista, capitalista, entre vários outros termos que a Bell Hooks vai colocando em cima dessa formação que ela nos atravessa e nos destrói nossas subjetividades, não dando possibilidade para outras. E se você começa a vazar para outras, vem outras forças que agem para que você retorne. Então, é isso, 10 anos depois, outras perspectivas, outros pensamentos, outras vivências, como pai, olhando a vida de uma outra maneira artística, que eu acho que com outros corpos, que seria interessante. Olha, eu não vou ficar pulando em cena, fazendo coreografia, e eu já não dou conta de fazer isso. Mas como seria uma discussão profunda sobre esses personagens no agora? No agora. Isso seria muito interessante. E isso, Brama, esse lampejo que você solta aí me instiga a pensar. Porque, de uma certa maneira, é quase uma maneira realística, mas ficcional, que tem coisas que cruzam ainda. Pelo fato de Ramon constituir uma família, eu ainda não. E não tem nada a ver com a história deles, mas tem a ver com uma vivência diferente, caminhos diferentes que as próprias vidas foram optando. Mas dentro disso, ainda de alguma maneira, eu vejo diálogo com a própria peça, sabe? Que isso é interessante. E de como isso se mistura com a vida e isso dá caldo, ainda borrando o que é documental, o que é ficcional, o que é real das nossas histórias que a gente transborda para a peça. Então pode virar peça, pode virar uma ficção falando sobre os chãos pequenos da peça e todos esses materiais dialogam simultaneamente, assim, né? Então é quase como se agora a entrevista é com os atores. Com os atores que fizeram a própria peça falando desse novo lugar. Uau, é o meta da meta da linguagem. E é muito doido que o embrião, a primeira frase que a gente trocou no início do trabalho foi: que me fala aí da sua vida, vou te falar aqui da minha vida, vamos ver o que a gente pode misturar aqui para virar um trabalho, uma mesa de bar, foi isso, assim. Então, a gente se empresta muito, né? Falando não a gente, mas nessa profissão, nesse ofício, a gente se empresta muito das nossas histórias, das nossas vivências para a construção desses trabalhos, muitas vezes como personagem oculto ali. Então, eu vejo muito o Pedro Henrique e o Lucas Silva em cena, mas os personagens ocultos ali ajudando. Ó. O Felipe, ele vai, levanta Pedro, e o Ramon aqui enquanto ajudando o Lucas Silva. Vamos aqui, ó, faz por aqui. Então tem muito essa ajuda, esse personagem oculto ali que somos nós emprestando nossas histórias e muitas vezes falando, porra, hoje eu não vou dar conta de fazer essa peça, essa cena, não está chegando. Aí a gente vai lá, dá um beliscão assim e fala, opa, vamos com a história do Ramon aqui agora, que é ela que vai levar esse espetáculo até o final. E acho que o teatro é muito mágico por conta disso, da gente poder se emprestar, se protegendo, né? A gente protege as nossas histórias, mas elas estão ali de alguma forma. Acho que no cinema, na linguagem do cinema, isso acontece muito também. Eu acho que não tão consciente para os atores, mas os diretores utilizam muito das histórias dos atores, das suas emoções, das suas fragilidades, para que elas coloquem à tona ali também a história dos personagens que está sendo contada e tal.
É por isso que entra muito nesse assunto aí do documental, né? Querendo ou não, você tem um roteiro ali no cinema, como disse o Ricardo, tem um roteiro, tem tudo organizado, tem início, meio, tem o clímax, tem a história ali, a jornada do herói, tudo arquitetado, mas quando dá o REC, é a sua respiração que está ali em cena, é o seu jeito de olhar, aí o público não vai saber se é a dúvida do ator com o texto, ou se é a dúvida do personagem. Então, querendo ou não, a gente está emprestando ali o tempo inteiro, né? E o que está sendo documentado é a nossa ação. Então, acho que isso é muito mágico. E essa linha que deixa tudo tão impressionante, bonito, assim, você não saber mesmo onde que essas coisas estão se misturando. Então, por isso que eu vejo possibilidades inúmeras mesmo de transformação e de multiplicação dos trabalhos. Assim, acho uma pena quando um trabalho ele é só executado, por exemplo, vamos para o próximo. Porque eu acho que é um trabalho que precisa de tempo mesmo, de maturação, de reflexão, para falar, olha só, onde que a gente pode chegar com isso aqui, ou onde que esse assunto pode, como que esse assunto pode atravessar de outras formas, públicos diferentes, né? É isso, como que eu atravesso um público europeu, como que eu atravesso um público dentro de um presídio, onde a gente já apresentou também. Então, às vezes são com outras palavras, outros gestos, outros corpos. E a gente se emprestando ali para isso, né? A gente sendo veículo dessa comunicação. É isso. É, vamos buscar as considerações finais agora. Eu vou começar com a minha, que eu sei que o nosso tempo é escasso, porque as prioridades 10 anos depois ficaram curtas. Prioridades não, são muitas prioridades para pouco tempo, para 24 horas às vezes, são muitas vidas envolvidas. Mas esse lugar super me instiga até de voltar a pesquisar esse lugar, tipo assim, de como é que seria entrevistar a Raisla agora e falar sobre a sua própria percepção. Agora, a Raisla, que é uma menina que foi norteadora, a história dela de adoção foi norteadora para o espetáculo, como é que seria falar com ela agora, uma adolescente, falar, e aí? Como é que você olha para trás e vê sua própria história? E como isso vira ficção e vira outra coisa que confunde com as nossas histórias e confunde com a história dela e confunde com a história de outras pessoas refletindo sobre a sua própria adoção. Talvez o material agora não é entrevistar pessoas que têm vontade de adotar ou que são adotar, mas pessoas que têm já uma vivência com a adoção e pensar, tipo, 10 anos depois, o marco é esse, a partir de 10 anos aí, como é que você vê sua própria história? E olha para trás. E a partir daí criar um outro material ficcional para pensar um próprio filme, para pensar uma própria peça de teatro que também seria um outro lugar, quase uma peça que seria duas cadeiras e duas pessoas falando. E, enfim, enfim, para lançar a sorte. Minha consideração final é essa. Não, adorei já também a possibilidade da nova peça de teatro. É ótimo. Tanto o filme quanto a nova peça, e eu acho que esse reencontro, né? Porque de alguma forma acho que a peça deixa um vazio, né? Uma separação ao final. E aí também como é esse reencontrar, né? Tantos anos depois, assim. Assim como esse reencontro aqui, que ainda com certeza terá mais e mais reencontros, assim, né? Só agradecer aí também a conversa, a troca, que para a gente também aqui também é um pouco criação, né? Também é documentário também, é isso, é a gente movimentar, né, o pensamento sobre vida, sobre fazer arte, sobre continuar aí em processo, né? Porque também quando a gente se enrijece muito, as coisas, né, não tem possibilidade de alargar, né, de transformar. E eu acho que é o tempo inteiro a gente também estar aberto assim para se transformar. Então, isso do tempo é muito bom que seja esse rio assim, né, que não para também.
Eu também quero só agradecer por esse encontro, agradecer também à Prefeitura de Belo Horizonte, à Secretaria de Cultura, é, e que é muito doido também que nesse projeto aqui específico teve essa interferência do tempo, das intempéries, né? A gente iniciou esse projeto aqui com uma circulação do espetáculo presencial e com um mês estourou uma pandemia. Então a gente teve que se readequar, transformar o espetáculo, filmar o espetáculo, fazer com que ele acontecesse de forma online, em outra plataforma, em outra linguagem, e que está possibilitando esse encontro aqui também, cada um em uma cidade diferente, em estados diferentes, mais uma, uma pílula aí do que foi o nosso trabalho o tempo inteiro, sempre aberto, sempre se modificando e sempre buscando alternativas para que essa comunicação continuasse viva e que esses temas continuassem vivos no nosso trabalho, né? Então, só agradecer mesmo e por essa surpresa aqui desses 10 anos e que a gente desenvolva e crie a partir disso, e que esse projeto continue vivo aí em nossas mãos ou em outras mãos, que os temas continuem sendo discutidos, né? Obrigado pela disponibilidade, Brahma, esse parceiro aí desde sempre com a gente, nesse processo todo. Felipe, vamos juntos aí, avantes. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu. E aqui se encerra mais um bate-papo da Companhia Negra de Teatro com artistas convidados de Belo Horizonte. Muito obrigado e sigamos fazendo arte, pensando, elaborando, criando. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.